existe uma criação que é uma capacidade que eu tenho de elaborar e colecionar experiência e caminho, somatizar isso e ter um baú onde isso acaba que permanece acumulando, com o respectivo efeito que isso possa ter em roteiro pelo Espírito Emmanuel, no capítulo Entre as Forças Comuns, vai falar um pouquinho que é preciso estar atenta para que eu não me imiscua com o sentimento e a realidade de tantos quantos me rodeiam, de maneira a preservar um equilíbrio, uma condição de seguir. Foi feita uma pesquisa, inclusive, que mostra que tem aquele perfil que acaba se sensibilizando pela dificuldade que alguém querido vive, é impactado por isso e desenrola nesse frame uma indisposição emocional com o respectivo contubérnio daquela realidade e acaba que vive uma experiência que o abala por não conseguir manter uma separação entre o que eu vivo e o outro vive. Porque quando se considera alguém que vive uma decepção por ter sido mandado embora de um emprego, quando esse alguém é mandado embora, ele vive um chacoalho, uma surpresa difícil e experimenta uma sensação de desgosto, pode se sentir traído, pode sentir inaptidão, pode achar que falhou, pode experimentar decepção por ter sido mandado embora em relação a alguém ali do ambiente que ele estava. Mas quando a pessoa ela vive um sentimento X por uma realidade, como ser mandado embora de um emprego, essa experiência per si é algo que a pessoa precisará digerir. Acionar recurso, buscar ajuda, ter iniciativa primacial, que é a base, o basilar do que ela fará no subsequente, que é se ajudar, se apoiar, porque quando eu fico comigo e minha situação que for, eu tenho condição de encontrar um caminho para ir por ele. Se eu me acolho na realidade que eu tiver, isso é possível, eu dar essa sequência na minha trajetória. Daí que, se eu permito que a dificuldade que o outro vive
me impregne e me desanime, me indisponha, me desfaleça, me vença, acaba que eu fraquejo a minha condição naquele momento. O outro vai precisar fazer o digerimento disso que ele está vivendo. E nesse movimento, eu vou ser alguém que ele não poderá contar, porque fui fragilizada e impactada pela realidade que ele vive. E pode acontecer dele superar, que é um movimento que ele precisará fazer de seguir a própria vida, e me encontrar ainda sob o resquício e a reverberação dessa brecha que eu havia dado. Tinha uma moça que ela tinha um relacionamento com um marginal, ele era traficante. E esse rapaz não aclarou para ela a situação que ele vivia. Ela chegou a questionar por ter sido alertada pela mãe dele, ele negou, ela acreditosa nele. E houve um momento que, pelo desvio de recurso ali do gueto do tráfico, ele foi jurado de morte, precisou fugir da casa com a mãe. E quando ela foi ao encontro dele, lá estava fechado e havia só um recado que foi dado para ela de que precisou viajar. A vizinha passou para ela o recado, certo de que não era o que ocorria. A vizinha que estava a par, mas ela, com o tempo, percebeu que algo grave tinha ocorrido, que ele havia fugido de uma situação irregular, e ela engravidou de um desafeto, um espírito que tinha ódio dela por ter sido menoscabado por ela no pregresso, reencarna como filho dela. E nesse inteirinho, ela sai do barraco que ela morava pela vigilância do tráfico, que poderia associá-la a ele que estava fugitivo, e ela vai para a casa de um zelador do prédio onde ela trabalhava, que é alguém com o dobro da idade dela, mas que tinha um sentimento por ela e gostaria de estar ajudá-la. Traz ela para aquele ambiente que ele mora e, por ser viúvo, mesmo ficando sabendo que ela estava grávida, ia acolher. E mesmo tendo falado com ela o interesse até de casar com ela para assumir o filho que ela esperava, ela ia pensar quando a filha, que esse zelador quase não via, era distante, foi lá para pedir um empréstimo, porque o marido estava desempregado e tinha um filhinho. Não levou para ele ver o avô. E ao ver ela lá e ficar sabendo que ela estava grávida de um marginal, disse que o pai estava louco e que se a moça permanecesse, ela não voltava lá mais. Daí, essa moça, ela desequilibra com a situação, mesmo o zelador tendo falado para ela que era para ela permanecer e desconsiderar aquilo que a filha dele havia falado e apoiando ela, para ela permanecer.
Ela, na calada da noite, sai, pega uma malinha, e enfrenta uma outra dificuldade, porque ao voltar para o barraco dela, estava ocupado por traficante, a polícia fez uma blitz ali, a levou com outro que estava ali, na situação de levar quem está na aparência envolvido com droga, e ela foi para a prisão. Teve que passar ali aquela noite em meio àquele incompreendimento. Isso mostra como que é fácil eu me deixar perturbar pelo externo, pelo que acontece do meu lado. Quer dizer, a minha fraqueza e a minha vulnerabilidade, ela diz de uma predisposição para ser atormentada pelo que acontece no vizinho. E acaba que, se eu não tomo cuidado, aquilo me impregna, me desanima, me entristece e acaba me levando a tomar decisão precipitada, no desespero daquele momento, porque eu permiti que aquele sentimento entrasse dentro de mim. Ali, quando ela estava na casa desse zelador, que a filha chega, ela foi para a cozinha preparar uma janta, mas estava falando alto, e ela ouvia a conversa, ela poderia, naquele momento, ter se isolado da situação que estava sendo falado ali, e até uma disciplina para não ouvir algo que ela percebesse que estava sendo prejudicial para ela. No momento que o outro fala algo que eu, atenta, aciono um sinal que está me desequilibrando, que está me levando a um desarvoro, a um desajuste, a uma disritmia emocional, eu preciso afastar daquilo, da tensão que eu dou, porque mesmo que eu não afaste do ambiente por não ser possível, eu preciso desenvolver, distrair a minha atenção com outra coisa para me proteger daquela insidiosidade e tentativa de me destrambelhar. Mas isso mostra a nossa realidade, não só de vulnerabilidade ao que o outro diz, ao que o outro pensa, ao que o outro fez, como a dificuldade que eu tenho de ter disciplina diante do que acontece, para domar a minha atenção, para direcionar para algo que vai me ajudar, para desconectar de algo que vai me levar a adaptar, ajustar a um campo gravitacional de afinidade e sintonia sombrio. Nesse fermento, nessa ajuste, eu me desintegro e vou como uma pó de areia, levado pela ventania. Por isso que a questão da afinidade, da sintonia é tão grave. Porque tanto isso ocorre numa situação que alguém diz algo
que está me levando a uma perturbação, a uma impaciência, a uma angústia, quanto na situação em que esteja numa ligação emotiva com alguém que é alguém querido, uma conhecida, alguém que trabalha no mesmo ambiente que eu, que vive uma situação difícil, desafiadora, e que eu me comovo e me deixo impregnar por aquilo de tal forma que eu me desestruturo. Por isso existe uma preocupação de acendrar, enroscar a minha atenção, a minha disciplina, a minha ascendência sobre mim mesma, a minha vigilância, a minha oração. Porque se eu estou como uma Maria mole, uma geleia, que para onde o impulso joga, ela vai, para onde o ímpeto joga, ela vai e cai ali, isso significa que a minha condição ela é de uma ultrassensibilidade ao que acontece em torno de mim, de dar uma importância em demasia para a opinião pública, para posicionamento do outro, para o que o outro disse, para o olhar que eu recebi, para a cara que fez para mim. E isso me fragmenta, amolenta meu caráter, minha moral, que para ficar de pé e avançar com Cristo, precisa saber fazer isso sozinha, sem esperar que o outro faça para que eu faça, mas sobre o meu pé, ficar firme e dar o passo. Porque a dependência de aguardar uma opinião favorável, isso me indispõe ao movimento de aceleração moral, de metal forjado, na renúncia, no sacrifício, na doação, na essência. Que é o devotamento à tarefa sacrificial. Que é a caridade, a que preço for. Isso não significa usar um meio indevido para um fim, mas que a golpe ingente de esforço próprio, eu modelo aquela realidade. Eu construo e sustento isso para mim. E só assim eu vou conseguindo sintonizar com uma realidade mais elevada, que por sua vez ela vai me fazer viver adaptação em relação a uma condição
por afinidade que cria, que vai me acrescer de novo elemento, de nova condição, que vai me ajudar no próximo passo. Por isso que esse essa experiência, ela é de emitir um fluido benéfico que leva per si a um efeito que retorna e volta pelo fluxo e refluxo da experiência de conexão que existe, da própria estrutura do pensamento, onde, ao invés de ter que responder por um fluido de ódio que eu emiti na direção de alguém que sai da minha entranha e que vai me convocar para reparar aquilo, eu emito um fluido que pode auxiliar o outro a sair mais rápido de uma suposta condição de amargura que esteja vivendo. Essa é a experiência que acresce e que auxilia na maturidade moral.